Pessoal, estou de volta aqui nesse cantinho, aquele cantinho que a gente já teve um episódio aqui do nosso canal falando sobre os livros dessas prateleiras que muito me inspiraram. Em diferentes momentos da minha vida, em diferentes fases, eles foram para mim uma escola literária. Eles me ensinaram, me inspiraram e eu gosto muito de dividir com vocês um pouco disso tudo. Então, eu me lembro que naquele episódio que eu apresentei alguns dos livros que tinham me inspirado, eu falei sobre os 100 anos de solidão de Gabriel Garcia Marques. Eu também falei com vocês sobre o Cemitério de Praga de Humberto Eco e naquela ocasião eu apresentei também outro que muito me inspirou, que foi o Evangelho segundo Jesus Cristo de José Saramago. Então hoje eu vou trazer aqui um único autor. Vários livros dele estão aqui na minha prateleira e são livros que fizeram parte da minha vida, fazem parte da minha vida até hoje. Eu conheci a obra dele através do cinema. Eu estou falando de Tolkien, J.R.R. Tolkien, esse monstro sagrado da literatura e que depois se tornou um ícone dos cinemas também, quando a obra dele foi lançada através ali de Peter Jackson, com aquela série O Senhor dos Anéis. E eu que aprendi a gostar da obra de Tolkien ali, assistindo ao Senhor dos Anéis, e depois a trilogia, né, do Hobbit também, e por fim agora na Prime temos lá já 2 temporadas dos Anéis de Poder. Fala desse universo, né, mitológico aí, criado pelo Tolkien, e eu vou te apresentar os livros dele que eu tenho aqui e que também me serviram e me servem até hoje de grande inspiração. Não apenas o universo literário dele, mas também a própria pessoa do Tolkien. Eu só estou trazendo aqui para vocês as minhas referências literárias só gigantes. Eu falei para você de Gabo, eu falei para você de Humberto Eco, eu falei para você de Saramago e agora eu estou falando de Tolkien. Então, você veja bem que eu só estou me escorando em ombros de gigantes. E eu tenho a satisfação, eu tenho o prazer de ter esses livros aqui e também não apenas de tê-los, mas de conhecê-los, todos eles, a obra deles, porque elas muito me influenciam. Assim como eu falo daquela questão do mosaico, lembra aquele meu primeiro e-book da Amazon, Mosaico, aquela reunião de cacos, de fragmentos, de emoções, de sensações, de sentimentos. Nós somos assim, compostos por um mosaico de muita coisa. Nesse mosaico que compõe esse escritor, você pode ter certeza que nesses cacos aí que me montam, eu tenho várias partes aí, fragmentos desses autores que eu venho trazendo para você. Mas não são só eles, ainda tem outros que eu ainda trarei aqui, tá? Ainda tem outros que eu gostaria de falar com vocês. Mas hoje, particularmente, eu quero falar do Tolkien. Então presta atenção nesses livros do Tolkien que eu vou te mostrar. Alguns livros da obra do Tolkien que eu tenho aqui comigo. Silmarillion é esse pontapé inicial para você conhecer esse universo. É considerado o Gênesis da obra de Tolkien. Enfim, é muita coisa interessante que você conhece na leitura do Silmarillion. Temos ali também Os Filhos de Húrin, que é uma história específica contando uma tragédia envolvendo Túrin, Turâmbar, e o inimigo que ele tem, que é o Glaurung, um lendário dragão maligno que arma toda uma astuta cilada para perverter e destruí-lo. E também os Contos Inacabados, que fala ali sobre relatos da Primeira, Segunda e Terceira Era. São livros muito interessantes que eu acho que quem é fã e curte esse universo do Tolkien se inspira muito, conhece muita coisa. São livros que me acompanharam. Mas não tenho só esses não, peraí que eu vou te mostrar mais. Também o Hobbit, que conta a saga de Bilbo Bolseiro, que saiu do condado aceitando um convite de Gandalf, o Cinzento, na época ainda, que colocou ele na companhia de Thorin, Escudo de Carvalho. O Hobbit está dividido em 3 filmes.
Aqui ele é um livro só, toda a história está condensada num único livro. De todos, eu vou ser sincero para vocês, é o meu preferido. É que contém a história do meu personagem preferido, que é o Bilbo Bolseiro. Inclusive, no final, eu quero deixar para você um texto que eu fiz inspirado no Bilbo, chamado Retorno. E mais para o fim desse vídeo eu vou te presentear com ele. E por fim, pessoal, tem aqui a trilogia do Senhor dos Anéis, que é a Sociedade do Anel, as Duas Torres e o Retorno do Rei. Tá? Você vê que eles todos juntos formam uma bonita capa, uma arte muito legal. Ela foi pensada para ser desmembrada em 3 partes, assim como o filme, quando foi lançado, também foi lançado dessa mesma forma. Aqui ele não está tudo compilado igual o Hobbit está num único livro. Às vezes você encontra a edição também do Senhor dos Anéis, tudo compilado. Aqui, quando eu comprei, esse daqui veio num box assim, então ele veio os 3 de forma distinta, separado em capítulos, tal qual no filme. E conta a história do sobrinho do Bilbo Bolseiro, agora é o Frodo Bolseiro, e também a Companhia do Anel, formada ali por Gimli, o anão, pelo Passo Largo, também chamado de Aragorn, que é um homem de número, que era um guardião da floresta, que também vai compor essa companhia. O elfo Legolas, com seu arco, e também o Boromir, tá, que é outro homem também que compõe essa companhia, e os hobbits, né, o Frodo Bolseiro, o Sam, o Merry e o Pippin. E o Gandalf, obviamente, o mago, na época ainda o cinzento, depois ele vai se tornar o branco, depois da luta dele contra o Balrog. Então, isso tudo aí que eu apresentei rapidinho para vocês, gente, é falando um pouco desse universo e desses livros que estão aqui e que me inspiraram bastante. Espero que você tenha também conhecido um pouco mais da minha prateleira, saber um pouco mais do meu gosto literário, de onde vem meu gosto pela fantasia, pelas criações mais fantásticas. Vem aí desse universo do Tolkien, tá? Me alimentei muito disso, fez parte da minha juventude, da minha vida adulta, faz até hoje, e é uma coisa que me dá muita satisfação poder olhar para a minha estante, ver esses livros aqui e me inspirar nesse grande autor, que apesar de tanto tempo já ter deixado aqui essa existência, continua até hoje vivo, né, nas páginas desse livro, com milhares de fãs em todas as partes do mundo, tá bom? Então tá aí um pouco do meu material, um pouco da minha estante, um pouco dos meus livros, um pouco da obra de Tolkien. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer aí mais essa coleção que eu tenho, mais essa fonte de inspiração que eu tenho. Peço para que fique até o final, para que você ouça esse mini conto inspirado aí nas aventuras de Bilbo Bolseiro, e por que não dizer em cada um de nós? Qual de nós que nunca teve uma jornada, uma aventura e se lembrou que tem um lar para voltar? Assim como Bilbo também, depois de toda aquela aventura, sabia que tinha uma casa, você também sabe, eu também sei, aquele que tem um porto seguro sabe que às vezes chega o momento do retorno. Então, inspirado na história do Bilbo, na saga do Bilbo, na aventura do Bilbo, eu fiz esse mini conto que eu divido com vocês agora. Retorno, um texto de Milagro Malavase. Havia percorrido uma distância imensa. Se perdeu nas contas dos dias em que caminhou. Fora mais longe do que nunca tinha ido em toda sua existência até então. Viveu naquele tempo tudo que não tivera vivido sua vida inteira. Fez coisas que jamais imaginou fazer. Se aventurou, riu, chorou, aprendeu a se virar sozinho, percebeu ser mais forte do que jamais acreditava ser, constatou que era capaz e que, apesar da pouca expectativa que colocaram nele, tinha provado seu real valor. Dias inesquecíveis, dignos de uma história em livro, de filme no cinema. Todavia, toda a euforia inicial tornou-se no fim uma frustração e a sensação do vazio. Sentiu que a aventura tinha acabado tão arrebatadoramente quanto o envolvimento no início. Sentou e chorou. Relutou muito, muito mesmo.
Ensaiou, mas desistiu algumas vezes. E quanto mais insistia, mais infeliz ficava. Sabia que seu tempo ali já tinha terminado. Partir era mais que necessário, para o bem de todos os envolvidos. Foi assim que, naquela manhã, ele decidiu-se. Pegou sua mochila e fez uma triagem sobre o que de fato valia a pena levar consigo. A despedida foi rápida e sofrida, porém convicta. Sabia que precisava voltar exatamente para o ponto de onde partiu. Fazer o caminho inverso, simplesmente retornar. Apesar de não ter as coordenadas exatas, tinha uma intuição de por onde deveria voltar, até que por fim avistasse de longe o local de seu merecido descanso. Se o mapa não estava nas mãos, no coração ele tinha gravado tudo o que precisava saber para esse novo desafio. Demoraria. Não seria teleportado para lá pela força do pensamento. Todavia, estava preparado pela ida com a experiência suficiente para garantir sua chegada ao destino na volta. Aprendera preciosas lições e não cometeria os mesmos erros de antes mais. Se ele seria mais feliz ou mais triste, não poderia prever o final. Quem saberia dizer? Fato é que ele faria agora o caminho inverso, que o levaria então de volta para o local que um dia ele chamou de lar. E era o que ele de fato queria. Antes de iniciar a jornada, anos atrás, um velho amigo lhe teria dito que se ele partisse, talvez nunca retornasse. E se retornasse, nunca mais seria o mesmo. E de fato mudou. Mudou muito. Voltava sim, mas agora era outro, com feridas, traumas e cicatrizes, porém maior que a sua própria estatura, valente, dono de si e mais vivo do que nunca.